Hoje trago ao canal da Certform do YouTube uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre a distribuição dos resultados de uma empresa. Uma empresa que gerou um determinado lucro e como é que ela vai distribuir os resultados, como é que se contabiliza esse mesmo processo. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform desenvolvemos uma série de cursos relacionados com a área da contabilidade, fiscalidade, finanças, gestão financeira, marketing digital. Pode consultar toda a nossa oferta formativa no site da Certform em certform.pt. Logo na parte frontal do site vai ter acesso às datas de início das próximas ações de formação a decorrer ao longo dos próximos meses. Este calendário está permanentemente a ser atualizado e aqui recolhe toda a informação sobre as datas de início dos cursos. Se quiser obter informações detalhadas sobre os programas, poderá sempre consultar o e-learning e live streaming e vai aqui ter acesso a toda a oferta formativa que a Certform desenvolve. Tanto na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certform. É uma plataforma que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, pode imediatamente começar o seu percurso formativo e fará o curso de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, a partir do lugar onde estiver. Relativamente à formação live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, são em tempo real, todas elas têm uma data de início e pode também fazer a formação, quer na forma live streaming, quer na forma e-learning, a partir de qualquer parte do mundo. Para obter mais informações detalhadas sobre os cursos da Certform, pode solicitar através do geral@certform.pt dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre a distribuição dos resultados de uma empresa. Imaginemos que uma empresa gerou um resultado líquido do período positivo, um lucro. Existem regras relativamente à distribuição, à afetação desta riqueza gerada pela empresa. Neste vídeo vamos falar em questões contabilísticas, mas também em questões relacionadas com o Código das Sociedades Comerciais. Vamos também falar de algumas questões relacionadas com a estratégia da gestão financeira da empresa. Eu começo por uma situação, vamos resolver uma situação prática e que consiste no seguinte. Vamos imaginar que, e vamos aqui a um caso prático que está disponível num dos manuais de uma das formações que ministro na Certform. A ABC Limitada possui um capital subscrito e realizado de 25 mil euros. Em 21 de março do ano N, em Assembleia Geral, a ABC Limitada decidiu-se dar a seguinte aplicação ao resultado líquido positivo do ano anterior, de 100 mil euros. E a decisão, o que se decidiu na Assembleia Geral de 21 de março foi afetar uma parte deste resultado líquido à reserva legal da empresa, 5% para a reserva legal, 10 mil euros para as reservas livres e 42.500 euros para distribuição de lucros aos sócios, a disponibilizar no dia 24 de março e depois a pagar no dia 4 de abril. O restante vai ficar retido em resultados transitados. Portanto, temos aqui esta situação que ocorreu na empresa ABC
e que vamos passar a explicar como é que, em termos contabilísticos, vamos proceder ao reconhecimento destas operações. Mas antes de tudo, aquilo que a empresa tem é um resultado líquido positivo do ano anterior. O resultado líquido positivo, ele viria na demonstração dos resultados da empresa. Estamos a falar do ano anterior, portanto, o ano N-1. Este ano N-1, a entidade apresentou um resultado líquido positivo de 100 mil euros. Portanto, gerou aqui um lucro líquido já dos impostos do IRC de 100 mil euros. Este resultado líquido do período obtido em N-1, ele corresponde ao elo de ligação relativamente ao balanço da empresa. O resultado líquido do período aparece-nos na demonstração dos resultados, onde, mesmo na parte final, temos o resultado líquido do período. No fundo, o resultado líquido do período serão os rendimentos deduzidos dos gastos, deduzido do imposto sobre o rendimento do período. E a ligação ao balanço será também ao ano N-1. Nós sabemos que o que liga a demonstração dos resultados de uma empresa ao seu balanço é precisamente o resultado líquido do período. E o resultado líquido do período aparece no balanço na área do capital próprio. Muito concretamente, em resultado líquido do período, aqui nesta área de capital próprio, e reportando-nos ao ano N-1, temos 100 mil euros de resultado líquido do período. Ora, no ano seguinte, ou seja, no ano N, e quando da Assembleia Geral de Aprovação de Contas, que ocorreu nesta empresa no dia 21 de março do ano N, foi decidido um destino a este resultado líquido. E o destino passará por a incorporação de 5% na reserva legal, reforço da reserva legal em 5%, 10 mil euros para reservas livres e depois 42.500 que vai ser distribuído na forma de lucros aos detentores do capital da empresa. O que restar, e vai restar uma parte substancial, já vamos ver, vai permanecer no resultado transitado. Por falar em resultado transitado, quando uma empresa inicia o ano, nomeadamente o ano N, este resultado líquido do período, ele também transita do ano N-1 para o ano N. E nessa altura, nós devemos saldar a conta do resultado líquido do período por contrapartida dos resultados transitados. Será em resultados transitados que o resultado líquido do período vai passar a figurar. No fundo, ele transitou de um ano para o outro. Uma vez que ele é positivo, está a crédito da conta de resultado líquido do período, nós debitamos essa conta do resultado líquido do período, saldando, e creditamos a conta dos resultados transitados. E vai ser a partir dos resultados transitados da empresa que nós vamos proceder à afetação, à distribuição do respectivo resultado, pelas componentes que já foram estabelecidas na Assembleia Geral e que vamos já novamente ver. Este foi o primeiro lançamento que a empresa terá feito, e eu coloco aqui no dia 2 de janeiro do ano N. Foi debitada a conta resultado líquido do período, porque esta conta, a conta resultado líquido do período, quando tem um saldo a crédito, significa lucro. Se tiver um saldo a débito, significa prejuízo. Ora, tendo ela um saldo a crédito, lucro, ela é debitada, e assim saldou, por 100 mil euros. Portanto, resultado líquido do período, saldou. Está apta, pronta para receber o novo resultado líquido do período no final do ano N, quando a 31 de dezembro se proceder ao apuramento dos resultados. E o respectivo valor
foi reconhecido a crédito dos resultados transitados. E os resultados transitados vai ser, a partir de agora, o nosso ponto de referência para procedermos à respectiva distribuição dos resultados. Ou seja, será a partir dos resultados transitados que nós vamos proceder à distribuição dos mesmos. De tal forma que 5% para a reserva legal. Então, a reserva legal, que é uma conta do capital, ou seja, se nós recorrermos ao código de contas, as contas do capital são as contas da classe 5 no código de contas. Capital, reservas e resultados transitados. E as reservas correspondem à conta 55 e depois temos as várias subdivisões das reservas legais, outras reservas e por aí fora. Então, aumentar uma determinada rúbrica do capital significa creditar. As contas do capital, elas debitam-se por diminuições, creditam-se por aumentos. E, consequentemente, nós vamos, em primeiro lugar, creditar as reservas legais por 5.000 euros. Ou seja, 5% de 100.000, 5.000 euros. Reforçamos assim as reservas legais. Depois, as reservas livres, que demos aqui uma subdivisão no nosso código de contas, vamos creditá-las por 10.000. Aumenta a reserva livre em 10.000. E vamos afetar 42.500 euros, assim ficou deliberado na Assembleia Geral, aos sócios, à distribuição pelos sócios. Então, vamos considerar uma conta 264, que no código de contas, a 26.4, vamos aqui recuar um bocadinho, a 26.4 trata-se de uma conta que estabelece aqui a relação com os acionistas e os sócios. Acionistas em sociedades anónimas, sócios em sociedade por cotas. E temos a conta, ou a subconta 26.4, resultados atribuídos, e depois a 26.5, os lucros já disponíveis. Portanto, nós começamos por atribuir o resultado e um bocadinho mais à frente esses mesmos ficam disponíveis. Portanto, vamos ter de trabalhar aqui com estas duas contas pela atribuição do resultado e, a posteriori, pela sua disponibilização do mesmo. Ora, relativamente à atribuição do resultado, aquilo que é feito, e voltando aqui ao nosso panorama do reconhecimento contabilístico, começamos por creditar a conta 26.4 a acionistas sócios, resultados atribuídos. No caso concreto, sócios, resultados atribuídos por 42.500 euros. Aqui estamos, no fundo, a reconhecer um passivo, uma dívida perante os sócios, os detentores do capital da empresa. O somatório destas três verbas dá 57.500 euros. E esse é o valor que está afeto, do ponto de vista dos resultados transitados, a estes itens, a estas rúbricas. Portanto, a conta de resultados transitados, que inicialmente terá sido creditada por 100.000 euros, reforçada por 100.000 euros, ela agora diminui os mesmos 57.500, ou seja, debita-se a conta resultados transitados. Mas ela continua a ter um saldo, porque nós temos 100.000 euros em resultados transitados, ou tínhamos, quando fizemos a passagem do resultado líquido para resultado transitado, e agora o mesmo terá sido, mexemos nesta conta em 57.500, afetando às rúbricas de reservas e também pela atribuição aos sócios, portanto ainda nos resta em resultados transitados 42.500 euros. E esse é o resultado que ficará retido na empresa. A empresa reteve, desta forma, 42.500 euros, esta diferença. Portanto, continua a crédito de resultados transitados 42.500 euros. Ao nível do balanço, depois de tudo isto,
ainda vão ficar em resultados transitados, relativamente a este período, obviamente, 42.500 euros, dada a afetação que acabamos de fazer em 57.500. Ora, posteriormente, diz-nos aqui o nosso exercício que estes 42.500 euros para distribuição de lucros aos sócios é disponibilizado no dia 24 de março e depois os valores são pagos no dia 4 de abril. Ora, agora temos o momento da disponibilização dos lucros aos detentores do capital. No dia 24 de março, aquilo que nós fazemos é o seguinte: vamos transferir o passivo que temos em resultados atribuídos, ou seja, resultados atribuídos, conta 26.4, inicialmente foi creditada, agora é debitada, ou seja, saldou. E esse mesmo débito será por contrapartida de duas contas. Uma delas são os resultados que ficam disponíveis já para os sócios. E os resultados disponíveis movimenta-se a partir da conta 26.5. Isto, no fundo, é uma transferência de valores para termos o reconhecimento destes momentos. O momento da aplicação dos resultados, o momento da sua disponibilização, o momento do respectivo pagamento. Mas há que ter em consideração que, no momento da disponibilização, nós temos que proceder ao mecanismo de retenção na fonte. Se os sócios são pessoas singulares, é uma retenção na fonte em sede IRS. Se estivéssemos a falar de detentores de capital, sociedades ou sujeitos passivos de IRC, estaríamos a falar de retenção na fonte em sede de IRC. Em sede IRC faríamos 25% de retenção na fonte, em sede IRS fazemos 28%. Rendimentos de capitais, 28%, e portanto temos a retenção de imposto sobre o rendimento, onde vamos creditar a conta 242, a conta do Estado, por 11.900 euros, ou seja, a taxa de retenção na fonte que incidiu sobre 42.500. Portanto, o valor que nós realmente vamos ter a pagar aos sócios será 30.600, uma vez que ficarão retidos 11.900 euros de imposto sobre o rendimento e a nossa entidade, pelo mecanismo da substituição tributária, este montante fica retido para que a nossa entidade, até ao dia 20 do mês a seguir, proceda ao pagamento ao Estado das respectivas retenções. Ora, e surge agora, no dia 4 de abril, o pagamento propriamente dito, em que, sabendo eu que passo a partir de 24 do 3 a ter no meu passivo 26.5, na conta 26.5, 30.600, que é o valor que eu tenho de pagar aos sócios, esta conta agora é debitada e saldou, por contrapartida da saída do banco, 30.600. Portanto, vejamos que as contas 26 estão neste momento todas saldadas, ou seja, nós já não devemos absolutamente nada aos sócios. A 26.4 ficou saldada nesta operação. A 26.5 está agora saldada nesta operação. Os valores únicos que nós temos agora em dívida é em relação ao Estado, 11.900 de retenção, que pagaremos até ao dia 20 do mês seguinte, através do mecanismo da substituição tributária. Ora, este é o panorama do reconhecimento aqui desta distribuição dos resultados. Algumas ideias a reter sobre este lançamento e todo este processo. Eu tenho aqui algumas questões que gostaria de partilhar. Em primeiro lugar, a primeira questão é que a estratégia financeira de uma empresa desenvolve-se fundamentalmente numa perspectiva de longo prazo, sendo materializada nas decisões de investimento, de financiamento e de distribuição de resultados. Ora, as decisões quanto à distribuição dos resultados dizem respeito à repartição da riqueza gerada pela empresa. Esta empresa gerou, pela via do resultado líquido, uma riqueza de 100
1.000 euros e nós agora fizemos um conjunto de decisões quanto à afetação deste valor. Nós sabemos que o financiamento de uma empresa realiza-se quer com recurso a capitais próprios e ou a capitais alheios, ou seja, à dívida. E a composição destas origens de fundos, as origens de fundos, recurso a capital próprio ou recurso à dívida, isto traduz a estrutura de capital da empresa. Ora, o ciclo de financiamento da empresa está relacionado com as origens de fundos. Um aumento do ativo, por exemplo, a aquisição de uma máquina, pode ser concretizado recorrendo ao capital próprio ou ao capital alheio. E identificar a forma adequada às fontes de financiamento faz parte do planeamento das empresas e estão devidamente refletidas nas demonstrações financeiras previsionais. Estas demonstrações financeiras previsionais, elas fazem parte integrante do orçamento anual. Por isso é que, quando eu elaboro aqui estes balanços, temos sempre aqui um próximo ano de previsão para darmos este ênfase ao orçamento anual. Reforçar o capital próprio. Diz-nos o parágrafo 49 da estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística o capital próprio como o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. Na verdade, no balanço de uma empresa, a equação fundamental do balanço dita que o total do ativo é igual ao capital próprio mais o passivo da empresa. E, portanto, o ativo menos o passivo é efetivamente o capital próprio da empresa. E os lucros retidos são uma fonte de financiamento da empresa. Resultam dos resultados líquidos positivos que a empresa retém, tendo por objetivo o seu autofinanciamento no futuro. Na verdade, esta empresa, quando distribui ou quando afeta uma parte do seu resultado líquido aos acionistas e aos respectivos acionistas ou sócios, no caso concreto sócios, mas também reforça as reservas legais e as outras reservas, esta empresa, no fundo, está a reter uma parcela substancial do seu resultado líquido. Se formos aqui ao enunciado, nós verificamos que ficou retido na empresa 5.000 euros em reservas legais e 10.000 euros em reservas livres e 42.500 euros em resultados transitados. Esta parte permanece no capital próprio. Apenas a parte que foi afeta à distribuição pelos sócios é que saiu da empresa. E, portanto, esta empresa mantém, ou seja, as suas reservas legais são aumentadas em 5.000 euros, as restantes reservas são aumentadas em 10.000 euros. Eu não sei quanto é que a empresa tinha acumulado, estou apenas aqui a considerar os valores deste exercício, porque a empresa teria reservas legais já constituídas ao longo do tempo. Estes são os valores apenas aqui do nosso enunciado. E, portanto, estes foram os valores retidos no capital próprio da empresa. Obviamente, a diferença para 100.000 foi aquilo que efetivamente foi afeto aos respectivos Outra ideia importante que eu gostaria de referir é que, com a retenção de lucros, reforça-se o capital próprio. Permite-se a capacidade da empresa ser financiada com recursos financeiros próprios e aumenta a sua capacidade de endividamento. Obviamente, o reforço do capital próprio ele exponencia determinados rácios na perspectiva do endividamento, incluindo a própria autonomia financeira da empresa. Um indicador extremamente importante. Já quanto à constituição de reservas,
O parágrafo 65 da estrutura conceptual do sistema de normalização contabilística considera que as reservas têm como objetivo dar à empresa e aos seus credores uma medida adicional de proteção dos efeitos das perdas. A constituição de reservas é imposta por lei e, mesmo em alguns casos, pelos próprios estatutos da empresa. Em relação à lei e no que diz respeito ao Código das Sociedades Comerciais, quanto à constituição de reservas para as sociedades anónimas, prevê o número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais que uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo o caso disso, à sua reintegração até que aquela represente a 5ª parte do capital social, 20% do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagens e montante mínimos mais elevados para a reserva legal. Já quanto à sociedade por cotas, aplica-se o que está estipulado para as sociedades anónimas, devendo ainda considerar-se o artigo 218, número 2 do Código das Sociedades Comerciais, o qual refere o seguinte: é aplicável o disposto nos artigos 295 e 296, salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal, que numa sociedade por cotas nunca será inferior a 2.500 euros. Por fim, serve aqui este esquema para dar uma sugestão quanto à aplicação dos lucros. Uma sugestão relativa à aplicação dos lucros de uma empresa. A partir dos resultados transitados, em primeiro lugar, cobertura de prejuízos acumulados que venham de anos anteriores. Em segundo lugar, constituir ou reforçar a reserva legal, de acordo com o normativo que acabei de ler, sociedades anónimas, sociedades por cotas. Ter os mínimos previstos na lei, pelo menos. Depois, em terceiro lugar, constituir ou reforçar a reserva estatutária. Constituir ou reforçar as reservas livres, em quarto lugar. E, finalmente, do que restar do resultado, o qual foi afeto ao primeiro, segundo, terceiro e quarto pontos, o que restar, passar então à distribuição de dividendos, sociedade anónima, ou lucros, sociedade por cotas, de acordo com aquilo que é o chamado resultado distribuível, o que ficou por afetar perante estas prioridades antes de chegar à distribuição de lucros. É que a partir desta afetação nós vamos continuar a manter a nossa estrutura de capital intacta. A partir do momento em que distribuímos dividendos ou lucros, efetivamente o capital diminui, porque é dinheiro que vai sair, são capitais que vão sair da empresa. Como vimos, quando afeto a reservas legais, a outras reservas, quando permanece em resultados transitados, é uma mera operação contabilística de transferência de saldos. Obviamente, sempre nas bases legais do Código das Sociedades Comerciais. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.